Bom, pessoal, boa noite. Eu já vou começar a aula já. Antes eu vou dar um recadinho aqui. A nossa semana de provas já está marcada. Então, no nosso caso, a nossa avaliação está marcada para dia 15 de junho. A disciplina de patologia, a prova, né, está marcada para o dia 15 de junho, que é uma segunda-feira. Tá? Reisiane, fecha o microfone, por favor. No dia 15 de junho, que é o dia da avaliação marcada, tá? Vocês deverão entregar os trabalhos, questões, enfim, os artigos, o que eu for passar para avaliar para nota, vocês devem entregar neste dia, no horário da aula. Então, eu vou passar, não é o mesmo e-mail, tá? Eu vou passar um e-mail diferente, e eu só vou aceitar o trabalho neste dia, que é o dia 15, no horário da aula, que seria aí, né, das 20h50 às 22h30. Quem mandar antes desse horário, quem mandar depois desse horário, tá com nota 0, tá? E vai fazer prova oral na última semana de junho como exame da matéria toda. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque ainda tem gente mandando o trabalho da P1. Quer dizer, eu não parei de corrigir trabalho desde a data da P1. Aí nessa P2 eu não vou fazer isso, porque eu tenho que lançar as médias logo, porque vai encerrar o semestre no dia 30. Tá? Então é isso que vai acontecer. No dia 15 de junho, uma segunda-feira, das 20h50 às 22h30, eu vou receber os trabalhos de vocês. Fora desse horário, quem mandar fora desse horário, tá? Não vai ser considerado e eu vou dar nota 0 para o trabalho, e aí a pessoa vai fazer uma prova de exame na outra semana, da semana do dia 22 até acho que dia 25, se não me engano, que são as semanas de exame, e aí a pessoa faz uma prova oral, um exame oral nesse dia, certo? Então vamos lá, só estou esperando a Gabriela conectar. Boa noite a todos também, estão dando boa noite. Parece que a Gabriela está com uma dificuldade aí de... conseguiu. Então vamos lá. A nossa aula hoje é sobre distúrbios hemodinâmicos, quer dizer, distúrbios circulatórios. Na realidade, o nosso sangue, ele circula dentro de um sistema fechado, impulsionado pelo coração, e aí ele cai naquele sistema circulatório que a gente está cansado de falar já, né? É sistema arterial, sistema de arteríolas, microcirculação, vênulas, veias, volta ao coração, vai para o pulmão e assim faz todo o seu ciclo dentro de um sistema fechado. Então, desta forma, o sangue ele passa por todos os órgãos e tecidos, levando até eles os nutrientes necessários para que a gente possa, nutrir esses tecidos. Pequenas variações, que ocorrem nesse sistema circulatório, como pequenos rompimentos de vasos, pequenos sangramentos, aumentos de pressão, eles são, compensados por métodos de adaptação, por métodos adaptativos. Tá? Mas para que o sangue circule de maneira correta dentro do sistema circulatório, ele tem que ter uma condição, que é única, que é que ele esteja no estado líquido e na viscosidade ideal para que ele flua, constantemente pelos vasos sanguíneos. Qualquer alteração de viscosidade no sangue vai causar alterações de perfusão dos tecidos. E qualquer alteração no fluxo uniforme desse sangue, então, por exemplo, se tiver algum ponto onde este sangue cause um desvio, no padrão
de circulação, eu vou ter aí também alterações que podem levar à perda da difusão, né, de nutrientes para o tecido. Tá? Então, sempre que eu interrompo este ciclo, seja interrompendo o vaso ou alterando a viscosidade do sangue, eu tenho como consequência alterações na distribuição de oxigênio nos meus tecidos. Então, foi o que eu falei, né? A gente tem vários componentes aí, sendo o coração o principal, porque funciona como uma bomba. Aí temos os vasos sanguíneos de grande e médio calibre, temos o sistema circulatório, né, que é a microcirculação, onde acontecem as trocas, e temos os vasos linfáticos responsáveis pelo quê? Pela drenagem do líquido do tecido e a apresentação de antígenos aos linfócitos que ficam lá nos linfonodos. Então vamos começar com a primeira alteração, né, circulatória, a primeira alteração hemodinâmica, que é a isquemia. Né? A definição de isquemia é a diminuição do fluxo de sangue em uma parte do organismo. Então, sempre que eu diminuo a quantidade de sangue que flui por um vaso em determinado tecido, eu tenho uma isquemia. Nesses dois exemplos aí, nessas duas imagens, eu tenho uma necrose isquêmica, já vimos isso quando vimos necrose, né? Eu tenho uma necrose isquêmica. O que aconteceu? O tecido perdeu a irrigação sanguínea e entrou em processo de necrose. E tenho na outra imagem uma necrose causada no músculo cardíaco, que a gente chama de uma maneira geral, como infarto do miocárdio. Né? Infarto é sempre que um tecido morre por falta de oxigênio, por falta de circulação sanguínea. Tá? Infarto não é exclusivo de coração. Qualquer tecido ele pode ter um infarto, que é a perda, né, da circulação sanguínea, tá? Da morte das células por falta de circulação sanguínea. Então, aí no caso, o nosso infarto do miocárdio, né, pode ser um infarto de um tecido nervoso, um infarto de um tecido pulmonar e assim sucessivamente. Basicamente, a isquemia ela se apresenta num tecido pela diminuição do lúmen vascular, quer dizer, pela diminuição do espaço por onde o sangue passa. Eu tenho aqui um esqueminha representando um vaso sanguíneo íntegro, né, com o seu lúmen normal. Tá? E tenho aqui embaixo um vaso sanguíneo parcialmente obstruído. Aqui está representando uma placa de gordura, um ateroma. Tá? Então, o que acontece? Nesse exemplo aí, o depósito de gordura no vaso sanguíneo diminuiu o fluxo através desse vaso. Isso quer dizer que todo o tecido que está à frente desta obstrução vai sofrer uma isquemia. Tá? Essa isquemia ela pode ser transitória, ela pode ser rápida ou ela pode demorar mais tempo, levando dano, né, ao tecido. Nesses casos, é extremamente importante uma adaptação dos nossos vasos, que é a circulação colateral. O que é a circulação colateral? À medida que nós envelhecemos, os nossos vasos sanguíneos vão fazendo desvios dos vasos principais. Tá? Eu tenho a formação de novos caminhos para os vasos sanguíneos. E isso ajuda muito nesses casos, quando eu tenho, por exemplo, a obstrução parcial de um vaso. Tá? Então, o que acontece nestes casos, como este exemplo de obstrução? Se eu tiver uma circulação colateral eficiente, a minha isquemia vai ser de menor dano.
Tá? Por quê? Porque o sangue ele vai ter caminhos alternativos para poder circular nesse tecido. Tá? E isso aí, principalmente no coração, em órgãos muito irrigados, eles vão acontecendo à medida que nós vamos envelhecendo, tá? Como uma adaptação mesmo do nosso sistema circulatório. Leandra, existem alguns termos que já são, né, muito usados, né? Então, o AVC a gente chama de AVC mesmo, né? Acidente vascular cerebral causado por uma isquemia. A gente não fala infarto cerebral, mas seria correto dizer sim, se a gente for ver a analogia da palavra, né, do infarto, então está acontecendo um infarto no cérebro por falta de oxigenação, né? Normalmente os AVCs, eles são rompimentos de vaso, né? Acidente vascular, a gente costuma usar mais para quando o vaso se rompe, e aí sim, né, você, a partir deste momento, você tem uma isquemia a partir do ponto onde houve esse rompimento, tá? Mas sim, o tecido ele pode, né, morrer por ser chamado de infarto cerebral, né, na concepção pura da palavra. É, o que causa uma isquemia? Podem ser constituintes do próprio vaso sanguíneo ou constituintes externos ao vaso sanguíneo, né? Então, eu tenho alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, se eu comprimir um vaso sanguíneo externamente a ele, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo nesse vaso, né? Isso costuma acontecer muito em tumores, né? O tumor começa a crescer e ele está perto de um vaso sanguíneo, então eu vou expandindo aquela massa tumoral e essa expansão começa a pressionar o vaso sanguíneo, né? E aí o que acontece? O tecido começa a sofrer uma isquemia. Existem outras razões para apresentar uma compressão extrínseca, né? Então, por exemplo, o uso de faixas muito apertadas, né? Tem gente aí, tem certos indivíduos que usam aquelas cintas modeladoras, aquilo pode causar dano dependendo da intensidade, né? Aparelho ortopédico não adaptado, isso pode causar dano, né, em determinados vasos sanguíneos, né? Então, tudo que for externo ao vaso, que pressione o vaso, ele pode, né, causar uma isquemia. E, né, tem alterações da parede do vaso, que também normalmente causam uma isquemia, causam uma alteração no fluxo, né? Arteriosclerose, a trombose é um exemplo clássico disso, né? Eu começo a formar trombos dentro do próprio vaso sanguíneo, e aí esses trombos começam a obstruir a passagem de sangue. As inflamações das artérias, ou das arteríolas, né? As doenças, né, decorrentes do diabetes mellitus, né, as alterações vasculares decorrentes do diabetes mellitus, ou até mesmo tumores que ganham o sistema circulatório e que acabam obstruindo a passagem desse sangue, né? Então, quando eu tenho alguns tipos de metástase de certos tipos de neoplasias, né, de certos tipos de câncer, eles podem causar trombos de células neoplásicas e isso pode obstruir a circulação sanguínea. Qual é a consequência de uma isquemia? Sempre vai ter, né, a perda de irrigação tecidual, tá? Claro que se eu fizer uma isquemia rápida, né? Então, por exemplo, se eu comprimir aqui os vasos aqui do meu dedo, eu vou fazer uma isquemia, né, na ponta do dedo. Se eu soltar isso logo, o que vai acontecer? Não vai ser capaz de causar um dano ao meu tecido na ponta do dedo.
Então, a gente tem que sempre levar em consideração quanto tempo de isquemia o tecido suporta, quanto tempo de isquemia eu posso ter, né, para que não haja dano no meu tecido. Então, né, a velocidade com que a isquemia se instala, se ela é lenta ou se ela é rápida, né? Então, quanto tempo ela dura, né? O quanto de sangue ela proíbe a circulação em determinado tecido, né? Esse órgão, ele está sendo bem nutrido por outros vasos ou não? O vaso que está sofrendo a isquemia é um vaso principal que chega a um órgão, né? Então, todas estas coisas a gente tem que levar em conta para saber qual é realmente o dano tecidual que vai ser causado devido a essa obstrução do fluxo sanguíneo, né? Então, a gente analisa uma série de fatores. Então, uma isquemia pode ser reversível? Não. Se for um AVC, depende. Depende do grau de lesão que teve o vaso, tá? Mas, às vezes, a gente tem conhecimento de... a Leandra, ela está perguntando aqui, né, se qualquer tipo de isquemia ela é reversível ou não, e se for um AVC, tá? Então, o que que acontece, Leandra? Depende da quantidade de sangue que é perdido. Tá? Às vezes o paciente tem um AVC de pequena monta e ficam algumas sequelas nesse paciente. Às vezes o AVC é de grande intensidade e aí a perda de sangue é muito grande e causa dano cerebral. Tá? Isso vai depender, às vezes a pessoa faz um AVC e se recupera, porque o vaso acaba, né, ele acaba cicatrizando, coagulando e eu tenho a circulação por outros vasos. Isso vai depender de quão intenso foi o dano causado pelo AVC, né? O quanto de sangue perdeu, porque se perde uma grande quantidade de sangue, esse sangue ele pode fazer uma pressão no tecido nervoso e causar mais danos até do que o próprio rompimento do vaso sanguíneo, tá? Então, assim, né, por exemplo, né, eu tenho AVCs hemorrágicos, né, é um exemplo disso. Então, é um vaso de grande calibre, né, no cérebro que arrebenta. Isso vai causar um aumento de pressão no tecido nervoso, às vezes até um aumento de pressão intracraniano, né, que pode levar o paciente a sequelas maiores, dependendo do caso. Tá bom? Então, né, acho que eu respondi mais ou menos aí a dúvida da Leandra e de alguém mais aí que tivesse. Tá? Então, a gente sempre tem que levar, não importa qual é o órgão, a gente sempre tem que levar em consideração tudo isso, né? Aquele exemplo, né? Isso aqui, ó, no meu dedo que eu faço. Não vai causar dano. Por quê? Porque eu reverto rapidamente. Vai ficar vermelho, mas, ó, rapidamente volta ao tamanho original. Agora, você imagina um tumor que comprime um vaso sanguíneo e que vai crescendo, né, constantemente, pressionando esse vaso. Às vezes a pessoa nem sabe que tem o tumor. Tá? Ela vai no médico porque começa a ter uma isquemia tecidual, começa a ter alterações no tecido, e aí vai fazer um exame de imagem e descobre que o que está causando a isquemia é, no caso, uma, uma neoplasia, um tumor aí. Então, a isquemia ela pode ser transitória, que nem essa que eu mostrei para vocês, na ponta do dedo, ela não vai ter alteração nenhuma. Ela pode ser parcial e gradual, né? Então, se ela for parcial, eu tenho adaptações do tecido, né? Eu tenho ainda formas desse tecido se adaptar a essa isquemia, né? Se ela for brusca, como por exemplo um infarto do miocárdio ou um AVC, como a gente estava falando agora, né, eu posso ter um dano muito maior e até levar o paciente a óbito, no caso. Tá? Quanto mais devagar, maior é a adaptação
que o meu tecido tenta para sobreviver a essas alterações. Não, não. Perdas, a Ana está perguntando se o tecido, no momento que percebe a perda considerável de sangue, não tenta solucionar de alguma outra forma. Se você tem uma hemorragia, você até tem mecanismos na tentativa, que são aqueles mecanismos, né, da tentativa de homeostasia, né, de cicatrização, mas se o dano for muito grande, o organismo não vai conseguir compensar isso. Tá? Agora, se for pequeno, se for gradual, aí eu tenho como adaptar o meu tecido a isso. Na aula que vem eu vou falar sobre embolia. Eu só coloquei esse slide aí para a gente lembrar que embolia também é uma alteração. Tá? O que é embolia? Embolia é toda vez que eu tenho uma massa aderida ao vaso sanguíneo, ao endotélio vascular, e essa massa se solta. Tá? Então, o que é um trombo? Trombo é quando está aderido uma massa de células ou o que for lá, uma massa de tecido, uma massa de gordura. Sempre que ela está aderida à parede do vaso, ela é um trombo. Então, a pessoa tem uma trombose, que é a obstrução pelo trombo. Então, eu tenho a perda da circulação aí. Aí, quando esta massa se solta do vaso sanguíneo e fica à deriva na circulação, ela passa a ser um êmbolo. Então, as embolias são oclusões de artérias ou de vasos menores, quando não houver circulação colateral. Então, embolia é muito comum da embolia de pulmão. Por quê? Porque eu tenho formação de trombos nos membros inferiores, e aí esses trombos se soltam e eles circulam livremente pelas veias, passam pelo coração sem problema nenhum. A hora que chega lá no pulmão, que eu tenho a diminuição, da rede vascular, eles entopem algum vaso importante. E aí a pessoa começa a ter uma isquemia, no tecido pulmonar, causado por um êmbolo. Então a pessoa tem uma embolia pulmonar. Mas a aula que vem eu vou falar só disso. É o assunto da nossa próxima aula. Tem uma outra alteração circulatória, que é o que? O aumento da quantidade de sangue no interior de um vaso sanguíneo. Então, o que é isso? Por algum motivo, eu tenho a maior chegada de sangue em vasos sanguíneos de um determinado órgão. Então, olha aí, neste olho que eu coloquei aqui como exemplo, esse cara ele tinha uma conjuntivite. Então, ele tinha uma conjuntivite bacteriana que causou uma irritação no globo ocular e que teve como consequência o aumento houve a vasodilatação, dos vasos de pequeno e médio calibre que irrigavam, esse globo ocular, tá? Na tentativa de solucionar o problema que é a presença, da inflamação aí do processo inflamatório. Então eu tenho a hiperemia patológica, causado por um determinado patógeno que acaba, fazendo com que haja uma vasodilatação. Se a gente for considerar lá os sinais do processo inflamatório, a hiperemia é um deles, Dor, calor, rubor, que é o aumento da chegada de sangue, ele é uma hiperemia também. Tá? E eu tenho a hiperemia fisiológica, que é controlada pelo sistema nervoso, que são aquelas pessoas que, sob pressão psicológica, ficam avermelhadas. Na sala de vocês provavelmente tem alguém que a gente não possa nem olhar para ela e ela fica vermelha. Isso também é uma hiperemia. É uma hiperemia dos vasos, mais superficiais da pele. Mas é um processo fisiológico para dissipação de calor, desencadeado pelo sistema nervoso. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aí.
né? Então, olha aí, quais são os tipos de hiperemia? Né? A hiperemia ela decorre da vasodilatação, quer dizer, o vaso fica mais largo, né? Com o aumento da chegada de sangue até o capilar, né? Os vasos capilares. Né? Então, a hiperemia ela pode ser classificada em ativa e passiva. Quer dizer, esse sangue ele chega em maior quantidade até os vasos, né, dependendo de dois fatores. A hiperemia ativa, né, é aquela uma que eu tenho o vaso sendo dilatado, né, por exemplo, um estímulo neurogênico, né, que é isso que eu falei para vocês da vergonha, né, quando a pessoa fica envergonhada e fica vermelha. Se eu tenho uma vasodilatação, e aí o sangue chega em maior quantidade. Ou então pode ser causado por um vasodilatador, como são, né, aqueles vasodilatadores que a gente estudou lá no processo da inflamação, né, que são chamados de substâncias vasoativas, a histamina, as cininas, as prostaglandinas, que são todas substâncias que causam o aumento, né, do diâmetro do vaso sanguíneo. Tá? E a hiperemia passiva é aquela que acumula sangue nos capilares porque o sangue não consegue seguir à frente por alguma obstrução no leito venoso. Então, um deles é eu tenho a abertura do vaso sanguíneo, das artérias, então chega mais sangue naturalmente, eu tenho a vasodilatação natural desse vaso, então chega mais sangue até o capilar. O outro deles é que o sangue, ele não consegue andar, ele não consegue passar à frente do local onde ele está acumulando, porque alguma coisa está impedindo, normalmente, uma alteração venosa que faz com que haja o acúmulo desse sangue na região ali dos capilares, né, e das arteríolas e meta-arteríolas. Tá? Então, eu tenho hiperemia cutânea, como exemplo, tá? Um aumento da temperatura do corpo faz com que haja maior afluxo sanguíneo e com isso eu tenho as minhas glândulas sudoríparas ativadas, é um exemplo disso. Eu tenho o rubor facial, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Que é o aumento da circulação dos vasos, né, mais superficiais da nossa pele, tá? E aí, nesse caso, ela é fisiológica, né? Eu tenho uma hiperemia ativa fisiológica. Então, por algum motivo fisiológico, eu tenho o aumento no diâmetro dos vasos sanguíneos. Hum? Posso ter a hiperemia ativa patológica, né? Então, o processo de inflamação aguda, uma injúria térmica, né? Então, quando eu tenho uma queimadura, os vasos, eles vasodilatam, né? Eles aumentam o diâmetro, que é para poder extravasar líquido, né, do plasma em direção ao tecido que sofreu a lesão, né? A descompressão muito brutal dos vasos, né? Quando eu mudo de pressão muito rapidamente, isso faz também com que haja uma vasodilatação, uma alteração na permeabilidade dos vasos. E a hiperemia passiva decorre quando eu tenho alterações circulatórias venosas. Então, eu tenho dificuldade de fazer o sangue circular através de veias. Né? Então, por exemplo, pacientes que têm alteração hepática, uma cirrose hepática, uma neoplasia de fígado, aí no caso, eles costumam ter o aumento dos vasos sanguíneos do esôfago. Eles começam a apresentar varizes esofágicas. Por quê? Porque toda a circulação ela é lentificada, tá? E aí esse sangue começa a se acumular. Então, uma das consequências dessa lentificação, tá, é o aparecimento de varizes, que a gente chama de varizes esofágicas, que é o aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos ali na região do esôfago. Né?
Pessoas que têm problemas circulatórios, né, também acabam apresentando uma hiperemia passiva, tá? Porque se eu tenho alterações no retorno venoso, por exemplo, né, eu vou fazer com que todo o processo circulatório ele acabe diminuindo, né? Pode ser passiva localizada ou generalizada. Então, por exemplo, se eu tiver um problema no coração, uma alteração de válvula cardíaca ou uma insuficiência, né, no ventrículo direito, por exemplo, tá? Eu vou causar uma lentificação nessa circulação sistêmica. Tá? Eu vou fazer com que todo o sistema sofra alteração, né? Ou pode ser localizada, né? Em determinado órgão, tem o sistema venoso daquele determinado órgão alterado. Então, as varizes, por exemplo, varizes de membro inferior, são um exemplo disso. O sangue acaba acumulando e eu tenho toda a circulação alterada. Porque a região do esôfago, porque existe uma ligação muito grande, né, do fígado com o sistema digestório, né? Então você acaba tendo essa maior incidência clínica. Clinicamente eu consigo identificar mais no esôfago essas alterações esofágicas. Tanto é que o paciente que tem alteração hepática grave, ele costuma ele costuma vomitar sangue, tá? Mas não é por causa do estômago, nada disso, é por causa das varizes causadas no esôfago, né? Por causa da ligação, né, direta do sistema digestório com o fígado. Dúvidas? Vamos lá? Temos 5 minutos ainda para tirar as dúvidas. Tem alguém que fica vermelho com facilidade aí na sala? Para poder abrir a câmera para a gente ver, dar uma aula prática? Ninguém? Como assim o quê? Ah, a Fernanda, né? A Fernanda deve ficar vermelha, né? A vermelhidão da pele quando se apoia uma perna na outra, por exemplo, aumento de temperatura aí no caso, né? Você está pressionando uma perna em cima da outra e você aumenta a temperatura local, isso causa uma vasodilatação. Professor, tem alguma outra característica que não seja vermelhidão, além de... Visivelmente não, né? Que a gente possa identificar, não. Tá? Então, a vermelhidão é uma característica da hiperemia. Porque normalmente são vasos superficiais que acabam, né, demonstrando isso na nossa pele. Tá? Mas isso não quer dizer que os vasos mais profundos não sofram a vasodilatação também. Tá? É que é visível porque está ali na pele, né, na superfície da pele. Isso, todo mundo tirando sarro, né, da Fernanda lá. Isso, a Fernanda seria um excelente exemplo. Vamos lá, dúvidas? Bruno? Alice, professor, e o inchaço dos dedos ao praticar uma atividade física? Inchaço dos dedos, como assim, Alice? Depende, que atividade física que você faz que incha o dedo? Estranho, né? Ai, professor, eu perguntei Fala, porque Alice. acontece muito. Eu perguntei porque acontece muito comigo. O Tipo, que você faz? eu faço balé, eu danço. Só que qualquer Hum, coisa que eu faço, eu sinto inchaço nas mãos. nas Muito. mãos? Sim, é mais os dedos, a região dos dedos. Tem a Ficam mesma muito coisa. inchados. Ficam muito inchados. Eu não sei Se Qualquer eu porquê. fizer uma atividade. caminhada, eu já começo a inchar a mão Sim, e pinicando a sim, perna, também. coçando.
Talvez seja por Não, causa é do mais só o aumento da inchaço. circulação, mas assim, nunca ouvi falar nisso. Vocês já foram no médico para ver isso? Não. Hum. Não, também. Porque é Professor, estranho, né? Se aumenta a circulação, se você vai fazer um exercício, né? Se você faz uma caminhada, ou o que for, você aumenta a circulação. Agora, o edema, o inchaço, ele é causado porque acumula líquido, né? É uma coisa meio estranha aí. A Mariane também. No frio ocorre vasodilatação? Não, no frio ocorre vasoconstrição, tá? O que acontece, você deve estar falando por causa da vermelhidão, que a gente fala que a gente fica vermelho no frio, né? É que o contato do ar gelado com a nossa pele nos vasos superficiais, né? Ele causa um aumento que é para a gente tentar esquentar, tá? Mas se eu for considerar entre calor e frio, o frio é um vasoconstritor e o calor é um vasodilatador. Tá? Mas aí no caso da pele a gente fica vermelho por causa do contato com o ar gelado mesmo, que é na tentativa de aumentar a temperatura da nossa pele. professor, o Bruno fez uma pergunta. Essa modificação. Peraí, que eu estou vendo da Maria, da Joana. Pacientes transplantados de rins após disto pode ocorrer a prevalência de ter desenvolvimento de alguma disfunção vascular? Se diz por causa do transplante renal? Não. Tá? A perfusão, ela é perfeita, é bem feita, e normalmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos lá, menos de 1 minuto. Tratamento? Não tem, nem tem necessidade, né? É realmente